Imagine uma casa com 5 andares, mais um terraço ou a cobertura e com um grande alicerce. Um grande alicerce. Então todo este alicerce que você está vendo aqui é o alicerce do Evangelho de Mateus. Assim é a nossa Bíblia. Não há dúvida que o Evangelho seja o maior espetáculo que Deus já tenha colocado no meio de nós. Porque o Evangelho é realmente a pessoa de Jesus encarnada. Então o Evangelho é a boa nova de Deus na pessoa de Jesus. E o Evangelho que nós vamos iniciar neste dia é o Evangelho de Mateus. Mateus é representado por um anjo. Porque vem de uma genealogia, vem de uma história. Mateus inicia o Novo Testamento, não talvez pela ordem cronológica, mas pela questão que traz, que levanta a história e caminha junto com o povo também. Tá, então este é o Evangelho de Mateus, que vocês já andaram vendo um pouquinho nesta dinâmica do novo milênio, que apresentou em forma de um prédio de 5 andares. Então é muito simbólico, tem muita simbologia dentro, e este Evangelho tem como público-alvo os judeus convertidos. Então ele ocorreu mais ou menos numa época de 70 a 80 da era cristã, quando o templo já havia sido destruído. E os judeus praticamente foram expulsos das suas próprias sinagogas. Então eles ficaram perdidos. Então qual é o papel do cristianismo? Qual é o papel do evangelho aqui neste momento? É acolher, trazer. Então é um evangelho que fala a linguagem do judeu. É direcionado aos judeus. Então é por isso que ele tem uma referência bastante rica do Antigo Testamento, que resgata, né, toda a história do povo judeu. É um evangelho maravilhoso, é um evangelho também considerado como o evangelho da igreja, um evangelho eclesiástico, ou seja, um evangelho que esmiuça, né, que dá detalhes. Por exemplo, o Sermão da Montanha de Mateus é um Sermão da Montanha completíssimo, né? Nós chamamos o Decálogo do Novo Testamento. Temos também a oração do Pai Nosso oficial, nossa, Mateus. Lucas já é um pouquinho mais reduzido. Então, Mateus é assim, ele vai nos falar de um Deus misericordioso que vem através da história. Então é gostoso quando a gente entra dentro do Evangelho de Mateus, principalmente na catequese, é muito bom para a catequese, porque ele sendo o Evangelho mais longo, ele esmiuça algumas partes assim, muito interessante e até didática, explicativa, para que a gente possa compreender uma origem. Por isso que ele menciona bastante, muito mesmo, o Antigo Testamento. Tá, então no decorrer, na nossa caminhada, nós vamos seguindo o Evangelho e o Evangelho. Então é muito importante você perceber que o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, né, todos eles têm o seu público-alvo. E Mateus é isso aí. Mateus, é gostoso entrar em Mateus, porque Mateus a gente vai ficar por dentro de muitas tradições, de muitos costumes que se referiam ao povo judeu. Então, um excelente Evangelho de Mateus. Curta muito bem, porque Evangelho é Jesus. É Jesus dentro de uma situação, nesse caso de Mateus, a situação dos judeus, que é um resgate, né? Deus quer resgatar o seu povo, sim. Um bom Mateus para você.